Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Obrigado pela tua presença e por participar comigo desse ministério. Assista ao próximo vídeo e faça parte desse trabalho. Compartilhe o vídeo para que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas também. Se inscreva no canal e deixe os teus comentários. Eu gostaria muito de saber a tua opinião. Que Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas que querem o teu bem. Igreja querida, presente aqui no santuário e em todos os lugares, paz seja contigo. Hoje vamos compartilhar somente um versículo de um trecho do Evangelho, que é um pouco maior, mas eu quero me fixar no versículo 33 do Evangelho de Marcos, capítulo 8, Marcos 8, 33, que diz assim: Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando eu estava separando esse versículo para a meditação, a Ritinha fez uma observação, falou: vixe, eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, isso é o Evangelho de hoje. Então, eu tenho que transmitir a mensagem que está aqui. E olha que nós nem vamos discorrer sobre os outros versículos aqui desse trecho, dessa perícope, que vai, de fato, até o versículo 38, Marcos 8, 33 a 38. Por hoje, basta que nós fiquemos com o versículo 33. O contexto do versículo é o momento em que Jesus começa a revelar para as pessoas que o seguiam o verdadeiro significado da sua missão. E, obviamente, Jesus estava lidando com um grupo de seres humanos, em contato com uma mensagem que era novidade, e por isso se chamava e se chama Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, uma notícia nova. E, então, consequentemente, ele sofreu e enfrentou a incompreensão daqueles discípulos, particularmente a dificuldade do apóstolo Pedro de entender o que é que o Senhor Jesus estava tentando ensinar. Neste contexto é que imediatamente o Pedro reclama com Jesus, chama Jesus de lado e repreende Jesus. Repreende Jesus, está logo antes do versículo que nós lemos. Repreende Jesus e diz para Jesus, Jesus tinha ensinado, falado para as pessoas que ele haveria de ser preso, torturado, assassinado e que logo depois ele seria ressurreto. O Pedro, como um bom amigo, ele chama Jesus do lado e repreende Jesus. Mestre, você não pode falar desse jeito. Esse discurso não é compatível, isso não vai acontecer contigo, não fala desse jeito não. É neste momento que Jesus, caminhando com os discípulos, o texto diz que Jesus se volta para Pedro e para os seus discípulos. Então imagina um grupo indo caminhando. Quando Pedro puxa Jesus de lado e diz isso para Jesus, Jesus muda a condução, muda a posição do seu corpo e se coloca de frente para Pedro, como de frente para os demais discípulos. Só esse gesto corporal de Jesus já tem lição aqui para a gente meditar esta noite. Jesus está aqui imediatamente reassumindo a postura da qual ele nunca abriu mão, de ensinador e líder daquelas pessoas que o estavam seguindo, inclusive de Pedro. E com bastante energia, ele repreende o grande apóstolo Pedro: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, então, ouvindo essa repreensão severa até de Jesus, faz com que esse pequeno entrevero entre ele e o mestre nos traga aqui para esta noite algumas lições bastante interessantes que eu queria que os irmãos me acompanhassem e refletissem sobre ela. A primeira foi esta, que Jesus se voltou para falar com Pedro, saiu de andar ao lado de Pedro
e se colocou então de frente para o Pedro para conversar com ele. Ao repreender Pedro, Jesus não está somente respondendo uma questão individual, mas Jesus sabe que esse tipo de pensamento do Pedro poderia contaminar os outros discípulos. Por isso ele para e começa a orientar não só o Pedro, como os demais discípulos também, para que ninguém ali fosse equivocadamente influenciado. Nós já poderíamos passar aqui para uma reflexão prática sobre isso. Neste tempo, principalmente, em que nós vivemos, e eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então a Bíblia mostra Jesus preocupado com a influência negativa, diferente daquilo que ele estava ensinando para os seus seguidores. Nada diferente do que acontece hoje. Nada diferente do que acontece hoje. Com os meios de comunicação muito avançados, com a velocidade dos meios de comunicação, principalmente as redes sociais, os seguidores de Jesus, os servos de Jesus, são levados por uma enxurrada enorme e vigorosa de ensinamentos e heresias muito contrários àquilo que a Escritura ensina. E assim as pessoas são levadas de balde por ensinamentos absurdos. E aí a gente vê um ensinamento absurdo sendo transmitido, a gente fica arrepiado, diz: eu não acredito que essa pessoa está dizendo isso. Mas pior do que a pessoa que está dizendo é um número enorme, milhares de pessoas concordando, seguindo um herege que ensina coisas contrárias àquilo que Deus diz, aquilo que está na Escritura. O que o Pedro acabou de fazer neste momento que ele repreende Jesus é o famoso do eu acho, é o famoso do na minha opinião. Então veja, Jesus um pouco antes havia colocado para os discípulos: o Filho do Homem vai ser preso, vai ser torturado, depois vai ser assassinado e ao terceiro dia vai ressuscitar. Que mensagem que é essa que a gente quer ouvir de uma pessoa que a gente gosta? A gente já para no começo: vai ser preso, torturado. Imagina, não queremos que isso aconteça com ninguém que a gente ama. Alguém aqui gostaria que acontecesse com alguém que você ama? Com o pai, com o filho, com o irmão? Acho que não, né? Então Pedro, ele talvez tenha parado no começo da fala de Jesus, mas não acompanhou. E é normal do ser humano, a gente para sempre na superfície, a gente dificilmente mergulha em águas mais profundas. O Pedro também parou no começo da mensagem e disse: não queremos vivenciar isso não. Acontece que a vontade de Deus é a vontade de Deus. Pedro estava dizendo: na minha opinião, Jesus, isso que você está dizendo não é bom, isso não convém. Quantas vezes eu e você já não falamos isso para Deus? Senhor, mas deste jeito que está escrito aqui, não é bom, não convém. Hoje, numa aula muito eficiente que a Flores, diaconisa Flores, deu para a classe de adultos, nós resvalamos por esses assuntos. Há grandes teólogos na história da humanidade que comentaram praticamente a Bíblia inteira, mas se furtaram de comentar Apocalipse, por causa do contexto emblemático do texto. Então, quando o ensino bíblico aperta o nosso calo, a gente se afasta. Opa, não convém esse ensinamento. O próprio Pedro, em outra ocasião, diante do ensinamento de Jesus, vai dizer para Jesus, depois que ele vê que as pessoas começam a se afastar, se nós fôssemos transformar isso em like, nós diríamos que começou a acontecer uma série de dislikes. Em vez das pessoas curtirem a mensagem de Jesus, elas foram descurtindo e se afastando do que Jesus estava dizendo. E aí Pedro, mais uma vez o Pedro, que falava em nome dos discípulos: Senhor, duro esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E Jesus, com a delicadeza de um elefante numa loja de cristais, responde para Pedro: você quer ir com eles? Pode ir. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Muita gente escreve o quinto evangelho, porque não concorda com o quarto. O que é um quinto evangelho? Quando você vai grifando na sua Bíblia, só aqueles versículos gostosinhos,
os versículos tchucu-tchucu, as promessas, e aí você começa a viajar nas heresias a ponto de fazer uma canção tão bonita como esta e outras, dizendo que Deus sonha. Ora, só sonha quem dorme. Deus não dorme, Deus não imagina, Deus não fica esperando para fazer alguma coisa. Deus é Senhor, Ele faz, Ele está no controle de todas as coisas. Assim Pedro comete uma heresia de querer falar para Jesus: isso que você está dizendo não é adequado, Jesus. Por isso, Jesus para e devolve para Pedro uma repreensão pesada, que diz: arreda Satanás, arreda Satanás. No capítulo 3, versículo 27, Jesus já havia identificado Satanás como seu verdadeiro adversário. E por que Satanás, que significa adversário, é identificado por Jesus desta forma? Porque na tentação que Satanás fez com Jesus, ele tentou afastar Jesus do propósito de Deus. Ele tentou, como ele fez lá com os primeiros seres humanos no Gênesis, tentou afastar Jesus daquilo que estava designado por Deus. Veja que lá no Gênesis, ele perguntou para Eva: o que é que Deus disse? Deus disse que nós podemos fazer todas as coisas, que nós temos plena liberdade, mas não podemos desobedecer comendo desta fruta, porque senão nós morreremos. Aí vai o eu acho de Satanás. Eu acho que não é bem isso que Deus quis dizer. Tem que interpretar, tem que prestar atenção direitinho. Você acha que Deus é bom? Deus não vai querer o mal de ninguém. Deus falou isso para que vocês não tenham acesso ao conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer essa fruta, vocês vão ter acesso, vai ser igual a Deus, vai saber o que é bem e o que é mal. Até aí, o diabo usou um argumento relativamente correto, porque até aquele momento o ser humano não conhecia a maldade. Eram ingênuos, se é que podemos usar esta palavra. Mas o ser humano, em vez de prestar atenção e se fixar no que Deus disse, foi ouvir o eu acho da serpente. Resultado, estamos todos nós irremediavelmente condenados até hoje. Aí Satanás, milhares de anos depois, vai no próprio Jesus. E veja que o que ele oferece para Jesus não é nada tão absurdo. Jesus veio para ser o libertador de Israel. Jesus veio para ser o rei de Israel, o rei dos judeus, e ele diz para Jesus usar os meios disponíveis para isso. Olha, tem toda essa riqueza, isso aqui é teu, usa o teu poder, transforma essas pedras em pão. Se você se atirar, não se preocupe, porque você vai ser amparado. Totalmente diferente do que Deus havia designado como plano da salvação humana. Deus não queria um Jesus general, Deus não queria um Jesus com espada em mão. Jesus era para vir como cordeiro. Ele veio como cordeiro, embora vá voltar como general. O cordeiro não volta mais para esse mundo. Quem volta para cá para nos arrebatar é um general, e aí sim um general muito furioso com o pecado, com a sua espada em mão e uma multidão incontável de anjos. Mas o Jesus que veio foi o cordeiro, o sacrifício vivo que deveria ser oferecido por cada um de nós. Então, neste momento que o diabo tenta afastar Jesus do plano de Deus e colocá-lo no plano humano, Jesus repreende a Satanás. Deve ser obedecido somente a Deus e a sua palavra. E o inimigo então se retirou dele. Agora, Jesus está aqui do lado de um dos seus melhores amigos. Jesus está aqui do lado de uma pessoa que estava para se formar em teologia. 3 anos com o mestre de toda a humanidade. 3 anos caminhando de manhã, de tarde, à noite, simplesmente com o próprio Deus. Que é a formação teológica mais pura e eficiente do que esta? Então este amigo, este teólogo, que ainda não tinha entendido o que Deus queria com a pessoa de Jesus, tenta mais uma vez afastar Jesus da sua missão. Certamente essas coisas não acontecerão contigo, porque na minha opinião, eu acho que não é isso. E Jesus então o repreende: você está pensando nas coisas do homem e não nas coisas de Deus.
Pedro pensava ter falado em nome de Deus, como muitas pessoas hoje pensam estar falando em nome de Deus, mas falam a partir do eu acho, falam a partir do na minha opinião. E em todas as páginas da Escritura, para quem já leu toda a Escritura, não existe uma vez sequer escrito eu acho. Não existe uma única vez escrito na minha opinião, porque a palavra de Deus é sempre assertiva. Pedro não está apenas falando por si, mas talvez representando o pensamento de outros discípulos. Pedro influenciava, mas Pedro também foi influenciado, exatamente como todos nós hoje. Por nos afastarmos da Escritura, nós também somos influenciados por heresias, nós somos influenciados por eu acho, nós somos influenciados por na minha opinião. E pasmem, todas estas influências são humanas e nós damos muito mais atenção para a influência humana do que para a própria palavra de Deus. Jesus, voltando-se para todos, assumindo a postura de líder que corrige e instrui o seu grupo, faz o que tem que fazer. Na referência a Satanás, nós não devemos concluir que o pensamento humano seja sempre satânico. Não. O pensamento humano é satânico quando ele se coloca de frente ou em oposição ao ensinamento de Deus. Mas também podemos considerar que o pensamento humano, por mais espiritual que queira ser, também não é automaticamente divino. Ou seja, nem contra efetivamente, nem divino efetivamente, porque o centro da fonte da inspiração do ser humano tem que ser unicamente a Escritura. E aí vem a repreensão direta de Jesus. Repreendeu Pedro. Esse momento mostra que todos os discípulos, e nós estamos envolvidos nisso, estamos contemplados, alcançados por isso, precisamos ser corrigidos. Precisamos ser corrigidos o tempo todo, eu e você. Tem gente que não gosta de ser corrigido, tem gente que não gosta de ser repreendido, tem gente que não gosta de ser orientado. Mas ora, quem é que nasceu sabendo? Quem é que já nasceu lendo a cartilha Caminhos Suaves? Caminho Suave, essa cartilha é do tempo meu e do Mauro, né? Caminho Suave. Vocês lembram dessa cartilha? Quem que lembra dessa cartilha? Ah, tem umas pessoinhas que lembram, Diaconisa Flores lembra, o resto não lembra não, né? Mas são mentirosos demais. Caminho Suave, toda aquela cartilha bonita, cheia de figurinhas, B mais A, Bá, vocês se lembram, sim. Então, ninguém nasceu já lendo aquela cartilha. Nós começamos por ela, ou por outras, e depois fomos juntando as letrinhas, formando sílabas, depois formando palavrinhas, e depois continuamos estudando. Então, todos nós somos um dia alunos para depois nos tornarmos professores. Ninguém nasce professor. De aluno, nós chegamos ao patamar de professor. De discípulo, nós podemos chegar ao patamar de mestre. Mas temos que seguir essas etapas, e a correção faz parte. Quem nunca levou uma cruzinha de caneta vermelha no caderno? E os concurseiros? Que vai lá olhar, a respostinha saiu errada, com o sinalzinho lá de errado. A gente fica bravo, mas errou. E se errou, a gente tem que ver qual é a resposta correta para não errar de novo. Cada dia que nasce, cada manhã que nós acordamos, é como se o Senhor estivesse dizendo para nós: tá bom, agora vai, faz de novo, mas agora tenta fazer certo. Faz hoje melhor do que você fez ontem. Cada manhã nós temos a oportunidade de corrigir os lugarzinhos onde nós erramos. Então, nós mostramos que somos bons discípulos quando nós aceitamos a correção. Mas como é o comportamento religioso normal? Se existe uma correção, a pessoa vai embora. Não é assim? Que de vez em quando acontece? Aí a pessoa atravessa a rua e abre outra igreja. A igreja que discorda da correção que foi feita aí na igreja da frente. E quantas igrejas elas nascem assim?
Hoje existem igrejas especializadas para pessoas que querem viver por conta própria diante do caro preço de ofender a Deus. E tem igrejas tradicionais, históricas, ordenando pessoas que a Bíblia condena, até como cristão, mas são ordenados ao pastorado. Por quê? Porque não aceitam correção. A mentalidade moderna, principalmente na educação, qual que é? Não corrija. Existem várias formas de chegar na mesma resposta. Hoje eu vi um vídeo curtinho, muito interessante, de uma professora que foi demitida, porque ela ensinou na classe que 2 mais 2 é 4. E aí chamaram a imprensa, chamaram a moça, a professora, colocaram ela diante de uma bancada. Como pode? Você é subversiva. Como que você ensina isso? Você diz que a resposta do aluno estava errada, que 2 mais 2 é 4. Aí a professora, já velhinha, falou, mas é 4. Não, não é 4, poderia ser 22. Aí demitiram a professora. Mas no dia de pagar o salário, o acerto de contas, chamaram a professora, aquele punhado de repórteres, tudo filmando, e o diretor da escola foi fazer uma cena, disse, olha, está aqui, você está sendo demitida porque você foi subversiva. Você contrariou a criatividade do aluno e você disse que 2 mais 2 é 4 e não deixou que o aluno descobrisse a sua própria verdade. Então você foi demitida. Então está aqui, 2.000 pelo mês que a senhora trabalhou, mais 2.000 de acerto de contas, 4.000, aqui está o seu pagamento. Aí ela disse, não, não é 4. Aí o diretor, não é 4? Aí ela disse, não, é 22.000. Não é? É 22.000. Se para o aluno 2 mais 2 pode ser 22, o meu acerto de contas também pode ser, vezes de 4, 22.000. Então, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes eu e você não fizemos isso? Distorcemos a palavra de Deus para que nós ficássemos confortáveis no nosso pecado. Quando o discípulo não entende o próprio Deus, ele busca para si entendimentos mais próximos, mais palpáveis, mais digeríveis. Jesus, então, termina dizendo nesse versículo, Pedro, você não cogitas das coisas de Deus, e sim nas dos homens. Satanás, que está descrito lá em Mateus 4, de 1 a 11, foi repreendido por Jesus. Pedro, sem perceber, também tenta fazer o mesmo ao sugerir que Jesus não deveria sofrer e nem morrer, rejeitando a ideia de um caminho difícil, optando e sugerindo a Jesus um caminho fácil. Eu tenho visto muita gente na nossa comunidade passando por grandes dificuldades, por grandes lutas, por grandes provações, não tentações, provações. A tentação vem do diabo e serve só para derrubar o ser humano. A provação vem de Deus e serve para elevar o ser humano. E eu gostaria, e eu fico tentado a chegar para estas pessoas que estão passando por provações, por dificuldades, e dizer, tenha fé, tenha esperança, isso vai melhorar, isto vai passar. Como muitas vezes se diz em músicas, nessas canções feitas ao assoprar do consumismo humano, nenhuma oração fica sem resposta, diz uma canção. Como nenhuma oração fica sem resposta? Se a oração do próprio Jesus no Getsemane ficou sem resposta. As coisas vão dar certo para os filhos de Deus. Como as coisas vão dar certo para os filhos de Deus? Os apóstolos, vários deles foram assassinados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. As coisas nem sempre dão certo. Mas os problemas servem para que nós cresçamos, para que nós aprendamos que dependemos exclusivamente e totalmente do poder do nosso Deus. A vontade de Deus é que nós reafirmemos que o sofrimento da cruz são centrais na missão de Jesus, centrais na minha missão, centrais na tua missão também. Quem quer estar com Jesus precisa deixar que só Deus decida sobre a sua vida. Você quer andar com Jesus? Você quer estar de fato com Jesus? Então, abandona
esse pensamento de que o seu amigo, a sua família, os seus coaches, os seus teólogos, os seus doutrinadores vão decidir a sua vida. Não coloque na mão deles uma coisa que eles não têm a menor condição de executar com eficiência. O cristão, ele tem que decidir, se quer ser cristão, decidir que somente Deus cuide e tenha autoridade sobre a sua vida. Nenhum lugar é recompensa para um cristão que entrega o seu caminho a Jesus. Ainda que o mundo inteiro seja oferecido para esse cristão, ainda que todas as riquezas e oportunidades sejam oferecidas para este cristão, nós não podemos nos esquecer de uma grave lição contida nas Escrituras Sagradas. O salário, muitas vezes, do cristão que se afasta de Deus será mais mirrado do que ele imagina. Às vezes, não passará de 30 moedas de prata e uma corda no pescoço. Então não podemos nos afastar de Deus encantados pelas promessas humanas. A diferença entre o pensamento humano e o pensamento divino está destacada por Jesus. E o leitor do Evangelho pode até decidir a quem quer dar ouvido, ao ensinamento equivocado de Pedro ou ao ensinamento perene de Jesus. Jesus usa esse momento para corrigir a visão errada de Pedro. Jesus, às vezes, usa a repreensão para nos corrigir das nossas visões equivocadas. Jesus quer direcionar os discípulos para uma compreensão mais profunda do significado do que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é fazer com que Ele obedeça às minhas prioridades, mas é fazer com que venha o seu reino, assim na terra como no céu. Imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, você que gosta de dirigir, imagina você usando o GPS do seu carro. Quem que já usou o GPS do carro? Eu uso até para ir na padaria. A gente acostuma, né? Coloca lá, padoca, ele já leva a gente. Mas quando você vai para um lugar que você ainda não conhece direito, você coloca no GPS. Qual que é a sensação que você tem? Que você pode confiar no GPS, não é isso? E aí você começa a dirigir e começa a observar que o GPS mandou você virar numa rua estranha, que não é comum você virar numa rua daquele tipo. Mas o GPS está mandando, então você vira aquela rua. E logo depois o GPS pede para você ir reto, e aparece lá, dirija 3 quilômetros por esse percurso. Você diz, mas está estranho esse lugar. Mas o GPS está mandando, você segue o GPS. E aí o GPS te leva e diz, você chegou ao seu destino, num lugar totalmente desconhecido, que não tem nada a ver com o lugar onde você queria chegar. Esse GPS com defeito, às vezes, é o que funciona na nossa vida. Nós, muitas vezes, temos como GPS na nossa vida a nossa vontade, os nossos princípios, as nossas tradições. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Meus pais viveram assim, eu vou continuar vivendo assim. Eu sempre acreditei assim, vou continuar acreditando assim. É o GPS do nosso coração. É o GPS da nossa tradição que está com defeito. Está nos levando para lugares muito perigosos. Jesus precisou corrigir o GPS de Pedro, porque Pedro estava indo por um caminho errado. Jesus hoje está querendo corrigir o teu percurso também, redirecionar os teus pensamentos. Foi Ele próprio que disse, transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Em outro momento vai dizer que nós temos que ser mortos, mas mortos para o mundo, porque um morto, ele não pertence e nem tem pertença de mais nada, ele é que pertence à morte. Mas se você pertence a Jesus, você pertence à vida eterna, você cheira a vida eterna,
você fala de vida eterna e você age ao estilo de vida eterna. E a vida eterna é Jesus. A vida eterna é Jesus. O maior GPS, o que indica o caminho, diferente de todos os outros religiosos da história da humanidade, que disse, busquem a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Diferente de todos os seres humanos que diz, encontre o seu caminho, Jesus diz, eu sou o caminho. Diferente de todos os religiosos que junto com seus seguidores buscavam a Deus, Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então que hoje nós concordemos e aceitemos que Jesus nos corrige para o nosso maior bem, sempre, sempre, sempre para o nosso maior bem. Que Deus nos abençoe.